feliz sábado a você que está aqui aguardando o término dos 5 minutos dessa contagem regressiva, essa música Ó que Esperança que traz tanto ânimo, tanta esperança para o nosso coração. Estamos começando agora mais uma Escola Sabatina online. Estamos na terceira semana dessa temporada maravilhosa que vem falando sobre a educação cristã, que tem como tema educação e redenção. Na primeira semana esteve conosco aqui o professor Samuel, na segunda esteve conosco o professor Geraldo e agora contaremos com a participação do meu lado direito da professora Gislene. A professora Gislene, daqui a pouco eu vou apresentá-la melhor, só que eu não vou ficar falando Gislene o tempo todo não, vou falar Gi. Ela permitiu, ela autorizou eu chamar ela de Gi, então Gi, eu vou te chamar de Gi, tá bom? Tá bom. Então, daqui a pouco eu vou apresentá-la a vocês, vou falar quais são as disciplinas que ela leciona, a carreira, um pouquinho da carreira dela na área de educação também, e a parte familiar, com quem ela é casada. Eu acho que vocês já sabem, né? Eu falei semana passada, ela é casada com o professor Geraldo, ambos têm educação cristã correndo nas veias, mas daqui a pouco eu vou apresentá-la melhor. Eu quero agradecer a todos que estão nessa live nesse momento. Infelizmente, hoje eu não vou conseguir mandar os abraços individuais. Só que eu peço que os irmãos comentem, eu peço que os irmãos deixem suas perguntas, que estaremos respondendo tudo via comentário nessa lição e nas próximas duas também, com o professor Alan e com o professor Samuel. Então, nessas 3 semanas, nós não estaremos mandando os abraços individuais, mas mesmo assim, participem, irmãos. A sua participação faz toda a diferença aqui na nossa lição da Escola Sabatina. Quero deixar para vocês as nossas redes sociais. Você que está nos visitando, IAGE é a abreviação de Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então você pode nos acompanhar pelo Facebook, pelo YouTube. Nós estamos online nesse momento nessas duas plataformas, Facebook e YouTube. E você consegue alguns materiais bem legais também lá pelo Instagram. Todos por IAGE Ipiranga Ribeirão. E você também pode nos acompanhar através da página do Pastor Valdir, pr.valdircarlos. E também, caso queira pedir um estudo bíblico, na verdade, né? Caso você deseje pedir um estudo bíblico, você pode entrar em contato através desse número, DDD 11, número 99161-3686. Através desse número você vai falar com a família pastoral, com a Júlia, com o pastor Valdir Carlos. Geralmente a Júlia que comanda esse número aí, ela que entra em contato com os interessados. Você pode solicitar, esse é o verbo que eu enrosquei aquela hora. Você pode solicitar um estudo bíblico através desse número, DDD 11, número 99161-3686. Acabando o estudo bíblico, você vai receber um certificado de conclusão desse curso. Então solicite um estudo bíblico no nosso WhatsApp. Bom, hoje às 10h30 teremos um culto de adoração com o pastor Valdir Carlos. Então daqui a pouco às 10h30 acompanhe conosco o nosso culto de adoração. Às 16h teremos mais uma classe bíblica online. Você nunca vai ficar sem conteúdo, sem nada. Nós sempre colocaremos material à sua disposição para que você aprenda e cresça cada vez mais em Cristo Jesus. E amanhã às 8h, como sempre, pastor Valdir Carlos trará mais um tema das lições de Daniel para ser conversado, para ser explicado, discutido. Ele vai trazer esmiuçado mais um tema a respeito do livro de Daniel, desse livro profético de Daniel. Então, não perca as nossas programações, está sendo uma bênção para todo mundo que acompanha. Bom, como a gente não vai ter momento de abraço, como a gente não vai responder tudo via comentário, hoje nossa lição vai estar um pouquinho mais curtinha. Então vai dar tempo aí de você, no término da lição, você, sei lá, beliscar alguma coisinha na sua geladeira e dar aquela cochilada momentânea, mas não se esqueça, 10h30 começa o culto de adoração e a sua participação é muito importante. Gi, se você me permite, antes de te apresentar, eu quero tocar o nosso hino inicial, pode ser? Pode ser. Hino inicial escolhido a dedo pela Gislene. E o número é 117, Se Tu Buscares a Jesus. Cante com bastante entusiasmo aí da sua casa ou de onde você estiver nos vendo. Louve a Deus nesse exato momento.
Amém. Que belo hino nós acabamos de escutar, acabamos de entoar ao nosso querido bom Deus. E agora, nesse momento, eu quero apresentar a nossa convidada aqui, professora Gislene. Gislene, desculpa, eu não consegui pegar o seu nome inteiro. Você pode confirmar para a gente? É Gislene Linares Alves. Gislene Linares Alves. Isso, Linares Alves. Perfeito. A professora Gislene, que nós chamaremos a partir de agora de Gi. Isso. Todos me conhecem por Gi. É carinhoso esse nome, é Gi. Então tá bom. É. Da mesma forma que lá em Nova Odessa, algumas pessoas me chamam de Dedê. Ixi, por que eu fui falar? Vai pintar Dedê pra tudo quanto é canto agora. Vai, agora a gente já descobriu, né? Ó, mas Dedê é pros mais íntimos, viu, pessoal? Não é qualquer um que me chama de Dedê, não. Não tem problema. Querem me chamar de Dedê? Vão em frente, eu não me importo. Eu acho até legal. A professora Gi, ela trabalha há 19 anos no Colégio Adventista de Ribeirão Preto. E ela leciona no colégio as matérias de biologia, ciências e orientação vocacional. Só que ela não para por aí, porque ela também dá aula na rede pública de ensino. E a aula que ela dá, as disciplinas que ela leciona, aliás, é biologia e ciências. E, eventualmente, ela também leciona química, física e matemática. Então você viu que é uma verdadeira HP, né? Multifuncional. Faz de tudo um pouco. Além disso, ela é mãe de 3 filhos, casada, que nem eu falei para vocês logo no comecinho da live, com o professor Geraldo, que também dá aula no Colégio Adventista. Eles são membros, né? Ela é membro da IAGE de Campos Elíseos, diretora da sua igreja, do departamento de escola sabatina. Então, estamos acompanhados de uma grande conhecedora aqui desse ministério que tem feito a diferença na vida de muitas pessoas, inclusive na minha. Eu posso falar isso com toda certeza. Gi, muito obrigado por você estar participando. É um prazer recebê-la aqui na nossa live da Escola Sabatina. O tempo é todo seu agora para você dar suas boas-vindas, mandar um abraço especial. Fique à vontade. Tá bom, Denilson. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, de poder compartilhar a palavra de Deus, de estudar, passarmos esse momento estudando aqui a palavra de Deus, né? As pessoas me chamam de Gi, eu até prefiro, porque geralmente as pessoas erram meu nome, elas me chamam de Gislaine, Gisele, né? Então, para não ter confusão, olha, é a Gi. E como eu já sou professora há 19 anos no Colégio Adventista, eu já, inclusive, frequentei a igreja do Ipiranga quando os meus filhos eram pequenos, né? Então, eu acredito que muitas das pessoas que estão assistindo a Escola Sabatina de hoje já me conheçam, tá bom? Então, fiquem à vontade aí nos comentários para falar com a Gi. Eu sou mesmo conhecida por Gi, tá bom? Então, eu agradeço a Deus. Digo que sou professora do Colégio Adventista já há 19 anos, é o colégio do meu coração. Eu tenho certeza que é uma escola criada e mantida por Deus. Amém. E há um propósito especial ali. Além do conhecimento técnico-científico, né, nós temos ali um propósito especial, que é falar do amor de Jesus para todas as nossas crianças e os nossos jovens, para que eles também compreendam esse amor maravilhoso que Deus tem por cada um de nós. Então, esse é o colégio do meu coração. Dou aula também em escola pública e também tenho um carinho muito grande pela escola onde eu trabalho, pelos alunos de lá. Gosto muito de todos os meus alunos. Eu sou meio mãezona, assim. A maioria dos que me conhecem sabem que eu sou muito calma, paciente, né? E tenho cada um deles num cantinho aqui do meu coração, tá bom? Então, agradeço a oportunidade que vocês estão me dando de participar hoje dessa Escola Sabatina. Amém. Gi, aproveitando aqui, pronto, apareci. Você poderia dirigir uma oração inicial para a gente, fazendo favor, invocar a presença de Deus em nosso meio e depois chamar o nosso informativo, fazendo favor? Sim, vamos lá então. Vamos fechar os nossos olhos e falarmos com o nosso Deus, né? Obrigado, Senhor Jesus, pela tua palavra. Nós queremos conversar sobre ela agora, nesse momento da Escola Sabatina, e para isso nós pedimos ao Senhor a sabedoria que vem dos céus.
Nós pedimos ao Senhor o entendimento para que possamos colocar em prática aquilo que estudaremos aqui, Senhor. Vem estar com cada um dos seus filhos, com todos que nos assistem aqui. Nós queremos que o Teu Santo Espírito faça morada em nosso coração. Esteja conosco nesse momento, são bênçãos que te pedimos, desde já agradecidos. Em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Então, nós vamos aproveitar para saber também um pouquinho sobre o que a Igreja Adventista vem fazendo na divisão sul-asiática, que é toda aquela região da Índia. Eu sei que existem vários projetos que serão desenvolvidos ali. Construção de salas de aula, construção de dormitórios em universidades e colégios que já existem, construção de novos colégios e, inclusive, também construção de novas igrejas nessa região sul-asiática. E nós vamos, então, ouvir agora o relato do que tem acontecido por lá. Informativo Mundial das Missões. O bebê milagre. Dario e Nelan queriam muito ter um bebê, mas depois de 2 anos tentando, ela ainda não havia engravidado, e por isso eles oraram a Deus. 1 mês depois, o casal descobriu que Nelan estava grávida. Entretanto, havia algo de errado com o bebê. De acordo com a médica, a criança não estava desenvolvida e passou várias recomendações para a mãe. Nos exames seguintes, o bebê permanecia mal desenvolvido, e por isso a médica sugeriu o aborto induzido. Dario e Nelan ficaram com o coração dilacerado e oraram novamente pedindo mais um milagre. O casal decidiu ter uma segunda opinião, e a nova médica disse que havia uma chance da criança sobreviver. Era o 5º mês de gestação ainda, e por isso a médica decidiu internar Nelan para tentar prolongar a gravidez. Certa noite, um jovem médico falou ao casal: "Por que estão preocupados? O mesmo Deus que parou o sol poderá realizar um milagre na vida de vocês." 2 semanas depois, a gestação estava no limite e a médica resolveu fazer o parto. O bebê nasceu com 680 gramas e foi direto para a incubadora. A situação era delicada. Em 3 dias, o peso do bebê baixou para 600 gramas e a médica estava ainda mais preocupada com uma cirurgia que ele precisava ser submetido. Nelan e Dario oraram mais uma vez clamando: "Senhor, salva o nosso filho, que ele seja um testemunho para ti." No dia seguinte, o bebê ganhou peso e durante os 3 meses seguintes, ele foi se fortalecendo até receber alta. O bebê já pesava 1,6 kg quando saiu do hospital e os médicos perceberam que havia acontecido um milagre. O bebê ganhou o nome de Nesham, que significa milagre, e o casal o dedicou a Deus para que no futuro ele trabalhe como pastor. A oferta deste trimestre irá ajudar a construir 2 igrejas na cidade que Nesham mora, em Bengaluru. Sejamos liberais. Que história bonita, não? Um verdadeiro milagre. Então você tem a oportunidade de reunir as suas ofertinhas aí, mesmo que seja pouca coisa, não perca a oportunidade de doar para a missão que a Igreja Adventista ela trabalha ao redor do mundo, especialmente nesse trimestre no continente, na divisão sul-asiática. Sejamos liberais, igual o Daniel disse, Daniel Gonçalves, locutor da Igreja Adventista do 7º dia. Bom, nesse momento nós iniciaremos o nosso estudo e, como sempre, eu coloco um verso para a gente meditar no início do estudo da lição, e esse verso está sendo projetado aí na sua tela nesse exato momento. Acompanhe comigo. Ajuntai o povo, os homens, as mulheres, os meninos e o estrangeiro que está dentro da vossa cidade, para que ouçam e aprendam e temam o Senhor vosso Deus e cuidem de cumprir todas as palavras desta lei, para que seus filhos
que não a souberem, ouçam e aprendam a temer o Senhor, vosso Deus, todos os dias que viverdes sobre a terra, a qual ides, passando o Jordão para possuir. Deuteronômio 31, 12 e 13. Mas eu quero complementar com Mateus. Mateus 22, 37. Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E o 38, este é o grande e primeiro mandamento. Ah, tem mais dois, irmãos. O 39 aqui também. O segundo, semelhante a este, não podia faltar: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E para finalizar, 22:40, destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então Jesus, ele, na verdade, tem muita gente que pensa que ele resumiu os 10 mandamentos apenas nesses dois. Ele, como Deus, fez isso, com certeza. Mas ele não fez isso no Novo Testamento, não. Esses dois mandamentos estão no Antigo Testamento. Ele apenas citou novamente. Se eu não me engano, um está em Deuteronômio e o outro está em Levítico. Eu posso estar enganado. O primeiro, com certeza, está em Deuteronômio. Então, esses dois mandamentos já são do Antigo Testamento. Ele apenas confirmou mais uma vez. E que nem a gente viu nos primeiros versos, as crianças, o povo de Israel, eles eram orientados a ouvir a palavra. Sempre existia a festa dos tabernáculos, se eu não me engano, eu não lembro exatamente, aí tem que pegar o contexto de Deuteronômio. Numa determinada festa, eles sempre liam as escrituras para que aquilo ficasse inculcado, sabe, na cabeça das pessoas, não saísse. Porque muitas pessoas nasciam e não tinham nunca ouvido falar da lei de Deus e das grandes maravilhas que Deus fez no meio do povo de Israel. Então isso era uma tradição. Eu comecei com esses versículos porque eu estudo, eu dei uma breve introdução, porque o estudo dessa semana fala sobre a lei como professor. Você, como professora, sabe mais do que ninguém de que a lei ela é útil. Agora, para que ela é útil? Inclusive normas que o colégio tem, né, dentro da sala de aula. Acredito que todo lugar tem normas. Isso não falta no colégio adventista. Inclusive, se você quiser até falar um pouquinho depois para que servem as normas do colégio, sabe? Fique à vontade. Mas eu vou lançar a pergunta inicial, aí você fala do jeito que você achar melhor. Nós dividimos o estudo dessa manhã em 3 principais tópicos. O primeiro deles fala sobre o propósito da lei de Deus. E eu vou fazer uma pergunta composta para você aqui, e você fica à vontade para discutir, tá bom? Para respondê-la. Eu anotei a seguinte pergunta, ó. Seguinte comentário e depois uma pergunta. A lei não salva. Ela apenas indica o erro. Realmente, parece que tem uma parte na Bíblia que fala que pela lei ninguém é salvo, somente pela fé. Isso, okay. Pela graça. Sendo assim, por mostrar o pecado humano, ela se torna algo negativo? Aí continuam as minhas perguntas, ó. Qual é o real propósito da lei? Beleza, ela não salva, ela indica o erro. Só que ela se torna algo negativo? Se sim, se não, eu queria que você falasse para mim qual que é o propósito real dela. Se dá para aprender algo de bom com ela em relação à educação cristã, porque eu acho que a lei de Deus e a educação cristã, elas caminham de mãos dadas. Posso estar equivocado. Então, eu queria que você falasse para mim se dá para aprender algo com ela em relação à educação cristã, que é a área que você está trabalhando. E se é possível seguir a lei de Deus, que às vezes muitas pessoas têm medo, se é possível seguir a lei de Deus e desenvolver amor e temor a Deus consequentemente, ao mesmo tempo, entendeu? Às vezes as pessoas têm um medo assim, se eu não seguir a lei de Deus, eu vou ser punido, então eu vou seguir para não ser punido. E as pessoas acabam fazendo isso por medo. Então aqui a gente entra numa contradição, porque quem segue a lei de Deus acaba sendo feliz, acaba desenvolvendo amor e temor a Deus. Como isso é possível? Então eu fiz várias perguntas, vou colocar a cena somente em você e no seu tempo você responde uma por uma. Tá bom. Eu vi mesmo, foram várias questões de uma vez só, né? Se eu fizesse isso numa prova, os alunos iam ficar bravos comigo. Nossa, professora, mas que pergunta enorme! Tem 4, 5 perguntas aqui dentro, né? E eu ia dizer para eles, calma, responda uma de cada vez, porque todas elas têm o mesmo contexto. Então, aqui,
A primeira pergunta que você me fez foi a seguinte: você disse aí que a lei não salva, mas ela indica o erro, né? Então, ela mostra o pecado. E aí você me pergunta se por isso ela se torna negativa, né? Então, eu imagino assim, olha, eu já te respondo com muita clareza, com muita convicção. Claro que não, a lei não é negativa em nenhum aspecto, principalmente referente à lei de Deus, né? A lei, ela realmente existe para apontar o caminho que você tem que seguir. Ela é uma ferramenta necessária para nós, seres humanos, né? Se não houvessem as leis, nós entraríamos em colapso, viveríamos num caos completo. Imagina uma escola sem regras, cada um fazendo o que quer na hora que bem entende, né? Imagina uma casa sem regras. Imagina uma família onde ninguém tem regra. Como que nós vamos conseguir chegar num bem-estar comum? Como que nós vamos conseguir caminharmos juntos e vivermos em harmonia? Não tem como, né? Então a lei ela é necessária. Não existe as leis da Constituição, né? Elas existem para nos proteger como cidadãos, para proteger o nosso país, para proteger o meio ambiente. A gente está vendo aí a questão das queimadas, né, no Mato Grosso. Algumas são há indícios de que possam ser criminosas. Então, existem leis, regras para que se possa viver bem, tá? Da mesma forma, as leis de Deus, elas indicam o melhor caminho para você seguir. Elas indicam de que maneira você pode viver melhor aqui nessa terra e futuramente você vai herdar uma terra prometida, que é o sonho que nós temos, né? De um dia estarmos nas mansões celestiais. Cristo está lá preparando um lugar para nós. Não que a lei me garanta um passaporte para lá, não é isso. Mas a lei me deixa bem, a lei me faz bem, ela traz benefícios para mim. Né? Então a lei existe para que eu possa identificar o erro. Se eu não tiver uma lei como parâmetro, como é que eu vou saber o que é certo e o que é errado? Eu preciso de uma lei, eu preciso de uma regra, eu preciso de um norte para poder identificar, ó, eu não tô fazendo certo, né? Para existir o errado, tem que existir o certo. Senão eu não vou saber o que é certo, eu não vou saber o que é errado, né? E ninguém melhor do que Deus para nos mostrar qual a melhor maneira de vivermos aqui nesse mundo, qual a melhor maneira de nos relacionarmos, de vivermos aqui de maneira adequada, de maneira feliz, menos pesada, né? Vamos dizer assim. E aí você segue dizendo que a lei não salva, mas ela indica o erro, né? E aí você disse também que qual é o propósito da lei? O propósito da lei é apontar o caminho. E ele vai mostrar, olha, esse caminho está errado, não siga por ele, tá? Agora, você disse assim, será que a gente pode aprender algo bom em relação, algo bom com a lei em relação à educação cristã? Porque você disse que a lei de Deus e a educação cristã, elas caminham juntas, não dá para caminhar separado, e realmente não tem como, né? Então, olha só, uma educação cristã, Denilson, ela tem que ser baseada em princípios cristãos, né? Portanto, a lei de Deus é uma lei baseada no amor, uma lei baseada na misericórdia, mas também baseada na justiça, né? Nós sabemos que Cristo, por exemplo, ele foi o maior exemplo de obediência, né, à lei de Deus. Sendo ele Deus, ele poderia ter escolhido não obedecer, porque ele era Deus. Ele estava aqui na terra, se fez homem, mas ele era o Filho de Deus, ele era o próprio Deus. E ele poderia não ter escolhido não obedecer, não morrer a morte de cruz. Mas o amor dele, a lei de Deus é baseada num amor tão grande que o seu próprio filho resolveu morrer em nosso lugar. O benefício disso não foi para o próprio Jesus, o benefício foi em prol da humanidade, foi em prol da minha pessoa, foi em prol da Gislene, foi em prol do Denilson, foi em prol da nossa família, de todas as pessoas, né, que aceitarem o amor de Deus
e de todas as pessoas que seguem a lei de Deus de maneira natural e com alegria, né? E aí você já vem me perguntando depois, logo em seguida, se eu não estou enganada, se é possível seguir a lei de Deus e desenvolver amor e temor, né? Então eu diria o seguinte, ó, amor e obediência a Deus são coisas inseparáveis, não dá para a gente separar, porque uma coisa é consequência da outra. Se eu amo a Deus, eu quero agradar o meu Deus, eu quero ser obediente a Ele. Por quê? Porque para amar a Deus eu preciso conhecer o autor da lei, para entender a lei, para cumprir a lei. Eu conhecendo o autor da lei, conhecendo a Deus, o porquê que ele criou essas leis, o porquê que ele criou os mandamentos, né? E nós vemos vários inúmeros relatos bíblicos dos benefícios de se seguir a lei, o povo de Israel, né? Os conselhos de Deus, olha, não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, né? Siga os meus mandamentos. Por quê? Porque isso é benefício, na época era benefício para o povo de Israel, agora é benefício para nós, né? Então, os benefícios de seguir a lei são para nós, seres humanos. Nós somos os maiores beneficiados, né? Então, quando você se apaixona pelo autor da lei, quando você conhece a Deus, anda com Ele, que é o que foi dito na lição dessa semana, na lição número 2 da semana passada, aliás, quando nós conhecemos a Deus, procuramos conhecê-lo através do estudo da sua palavra, que é o que a gente está fazendo agora, andamos com Ele, não é? Ao andarmos com Deus, nós vamos conhecendo, nós vamos tendo um relacionamento com esse Deus, né? E aí nós vamos, então, meditando na palavra, nos seus conselhos, nós nos apaixonamos por Ele, e aí nós desenvolvemos o temor e o respeito às leis de Deus. Temor é respeitar a Deus, é admirar a Deus, né? Eu fico pensando assim, olha, numa sala de aula, né, como professora, existem as regras, elas existem para o bom funcionamento da classe, para a boa dinâmica da aula, né, e elas precisam ser cumpridas, senão o prejuízo vai ser da sala toda, como um todo. Então nós precisamos dessas regras para vivermos bem, para vivermos ali. Então imagina o quanto a lei de Deus é benéfica para nós, para vivermos bem aqui nessa terra. Então nós desenvolvemos esse temor, não é um temor de medo, é um temor de respeito, de admiração, um temor de dependência, sabe? Dependermos de Deus, é tanta confiança. Você conhece tão bem esse Deus, você confia tanto nele, que você se entrega nas mãos dele. Senhor, eu me entrego, eu confio totalmente e eu quero depender do Senhor. Então, é nesse sentido que eu acredito que é possível, sim, seguirmos os mandamentos de Deus, desenvolvermos um amor por Ele. Aliás, desenvolvemos o amor por Deus ao conhecê-lo e seguimos os seus mandamentos. E assim desenvolvemos esse temor, esse respeito a Deus. Não sei se ficou ótimo. Se ficou claro, né? Mas essa é a minha opinião. Eu fico feliz da vida quando eu chamo um professor aqui. É a terceira, a Gi está sendo a terceira professora que está aqui com a gente na lição da Escola Sabatina, porque eles têm um ponto de vista de um educador. Então eles falam, e a Gi principalmente, ela é diretora de Escola Sabatina, o que enriquece ainda mais o nosso estudo dessa manhã. Então, não é puxando sardinha não, eu estou falando verdade. Então, alguém que tem conhecimento, alguém que trabalha na área, alguém que se dedica na igreja a esse departamento. Então, nesse momento, me torno um telespectador. Eu faço uma única pergunta e só fico apreciando o estudo da lição. Só mais um comentário, Denilson, Pode que eu falar. lembrei aqui, que é o seguinte. Às vezes o aluno... Porque o aluno ele não gosta de todas as disciplinas. E isso é normal, né? Eu tenho afinidade por algumas coisas e por outras não.
Por exemplo, aqui em casa, eu estou começando a aprender a gostar de história, mas nunca gostei de história. E o Geraldo é professor de história. Seu marido, né? é professor de história. Ele é professor de história. Filosofia, eu estou gostando, né? Mas eu gosto mesmo é da minha área, de biologia. Então, o que acontecia? Depende muito do professor, né? Do quanto você conhece o professor, e você acaba desenvolvendo essa admiração, esse respeito, essa confiança no professor, e então você segue os conselhos dele. Nós temos, assim, várias situações onde os alunos, às vezes, nos procuram para conversar, coisas da vida deles, sabe? Sim. Fazer um desabafo, tirar uma opinião em relação, por exemplo, a um curso, a uma profissão, algum problema familiar. Professor, ora por mim. Então, esse é o principal diferencial, eu acredito, da educação adventista, né? O seu marido disse para mim, semana passada, eu só não lembro se foi durante a live ou se foi numa reunião que a gente fez antes da live. Ele disse para mim que alguns alunos vão procurar ele para tratar de temas sérios. Então, isso que você está falando é exatamente o que acontece com ele também. Eu acho que os alunos procuram vocês dois, né? Sabe que vocês dois são casados, os dois vão ajudar aqui, ajuda em dobro. Imagina, nós temos excelentes professores lá no colégio e todos eles são muito abertos para ouvir os alunos. Nós oramos pelos alunos, nós iniciamos hoje um projeto de oração, nós vamos orar individualmente por cada aluno e a gente sempre faz oração no início da aula e tudo mais. Agora, interessante, Denilson, que assim como eu dou aula em outras escolas, ali tem professores que também dão aulas em outras escolas. E nós temos também a oportunidade de fazer isso em outras escolas. Legal. Eu dei aula num 6º ano na escola pública e eu fazia meditação com eles toda manhã antes de começar, né? Então eu também estou mostrando um pouquinho do mandamento, eu falava para eles dos mandamentos de Deus e eles até me pediam, professora, a senhora não vai falar do mandamento? Qual o mandamento que a gente está? Né? Então é muito gostoso a gente poder compartilhar a palavra de Deus, né, o estudo da palavra, e é o que a gente está fazendo aqui agora, conversando Sim. E falando, olha, então, pessoal, a lei de Deus, ela indica o caminho, nós somos livres, nós podemos fazer as nossas escolhas, Cristo escolheu obedecer ao Pai, desde criança, que nós também possamos escolher obedecer, porque os benefícios de obedecer aos mandamentos são para nós. E são eternos, né? São eternos os Exatamente. benefícios. Aí eu entro em questão num outro tópico, ainda continuando, ainda falando sobre o propósito da lei de Deus, tem um comentário que eu fiz aqui que se encaixa, cai como uma luva nisso que você acabou de falar. Os benefícios são para nós mesmos, só que também existe aqueles que, por vontade própria, usando seu livre-arbítrio, eles preferem não seguir a lei de Deus, cometendo iniquidade, que a tradução, o significado é transgressão da lei. Aí, nesse momento, a lei, que muitos pensam que é para castigar, mas na verdade a lei não castiga, a lei indica, o castigo é uma consequência, e não é de Deus, é fruto dos nossos próprios atos, das nossas escolhas. Semana passada eu comentei que existem consequências boas e ruins, depende daquilo que você planta. Então, eu lembro até de um apresentador da TV aqui brasileira, não vou falar o nome, que é uma emissora secular, ele fala que o castigo vem a galope. Então, eu acho que alguns sabem, mas eu não vou falar o nome dele não, para não dar ibope. O castigo vem a galope. Então, alguns cometem iniquidade, que é a transgressão da lei. E a lei que acaba, que a lei que, no seu sentido original, né, seu propósito inicial, aliás, ela serve para indicar o erro, ela acaba virando uma testemunha contra quem está cometendo erros, contra quem está cometendo iniquidades. Inclusive, na Bíblia tem um relato de que Moisés escreveu num livro, né, a lei de Deus, os atos do povo de Israel, e mandou colocar junto com a Arca da Aliança, para que aquilo fosse lido e as pessoas vissem, opa, a lei, ela acabou se tornando uma testemunha contra eu mesmo, porque eu resolvi não segui-la. Então isso aconteceu lá com o povo de Israel.
Então, que nós possamos, né, só para fechar, eu vou fazer um fechamento, se você quiser, fica à vontade para fazer, que nós possamos seguir a lei de Deus para que ela não seja uma testemunha contra nós, mas sim um norte que está sempre mirado para a eternidade. Um norte que, se a gente seguir aqueles passos, aquelas indicações, nós, igual a professora Gi falou, só teremos coisas boas, só colheremos resultados bons. Vai se voltar para o nosso próprio bem. Gi, você quer concluir esse tema para a gente pular próximo ou já pode pular? Não, acho que só gostaria de, então, complementar aí. Todos nós estamos sujeitos à transgressão, né? Somos pecadores e, hora ou outra, pode ser que a gente escorregue, a gente tropece aí no meio do caminho, caia, transgrida, né? E a lei está sempre ali. Então, ainda bem que nós temos a lei para nos orientar, para nos mostrar, olha, eu errei aqui, né? Então, se não existisse a lei, eu não saberia se eu estaria errando ou acertando. Mas a gente tem que se lembrar também da graça de Deus, né? Do perdão que ele tem estendido para todos aqueles que reconhecem o erro. Então, mediante a lei, eu consigo saber se eu estou errando ou acertando. Se eu errei, eu tenho como retornar ao meu caminho. Isso é muito bom, porque isso é bondade de Deus, isso é amor, né? Isso mostra, mais uma vez, que a lei de Deus está baseada no seu amor e no seu perdão. E a gente tem que se agarrar nisso. A Bíblia diz que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. A cada manhã. Então, o nosso Deus, eu não sei o Deus que você segue, só que o meu Deus, o Deus da Gi, o Deus de todos os nossos irmãos que estão nos vendo nesse exato momento, é o Deus de segundas chances. A gente sempre vai ter. Existe um versículo, inclusive, que fala que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. O levantar é de Deus. Então é incrível isso. É muito bom saber disso. Ô, Gi, eu quero te fazer uma última perguntinha. Você falou sobre amor, a lei, amor. Você voltou a falar no amor, falou de lei de novo, falou sobre amor. Eu vi que a lei está ligado muito com amor. Uma pergunta bem rápida. No colégio adventista, a gente encontra amor? Só, muito, muito, graças a Deus. É um lugar muito gostoso, é um ambiente muito bom, é um ambiente feliz, um ambiente alegre, onde a gente busca resolver os problemas baseados nas instruções de Deus, nas orientações de Deus, né? Antes de tomar qualquer decisão, a gente ora, os professores oram, o corpo administrativo do colégio ora. Então ele tem como alicerce a palavra de Deus e como instrumento de agir a oração. Então a gente pede sempre a oração, a gente sempre faz uma oração pedindo a orientação de Deus, porque a gente quer fazer a vontade dele para a vida dos nossos alunos, para a vida de todos nós. Hashtag fica a dica. Isso aí, matricula seu filho no colégio adventista. Hashtag fica a dica, matricula o seu filho no colégio adventista. Amém. Bom, nós entramos então no segundo tópico, que está ligadinho com o primeiro. A gente falou sobre o propósito da lei de Deus e vimos que quem segue a lei de Deus pode obter prosperidade, que seria o segundo tema agora. O tema é a verdadeira prosperidade. Só que esse é um tema polêmico, que nem muitos falam. Aquela pergunta... esqueci o termo agora. Se eu lembrar, depois eu falo. Capciosa, lembrei. Aquela pergunta capciosa. Ô, Gi, eu quero que você me responda sobre a verdadeira prosperidade, porque a gente vê no mundo aí... Você quer comentar do que a gente vê no mundo? Aí fica só com você, tá bom? Pode ser. Ser? Pode então ser. Você fala o que a gente vê no mundo e aproveita e responde a pergunta aqui, que eu vou fazer para você. Qual o significado real de prosperidade defendido pela Bíblia, através da Bíblia Sagrada? O tempo é seu. Então tá. Então, o que significa prosperidade? Né? Prosperidade, no dicionário até, significa ser próspero, bem-sucedido, venturoso, afortunado, ou seja, ter em abundância, né? Eu gostaria de fazer uma comparação, a prosperidade aos olhos do homem e depois a prosperidade aos olhos de Deus. A prosperidade aos nossos olhos, ela se detém aqui, a esse mundo. Então,
Não significa que não devemos ser prósperos aqui, materialmente. Podemos lutar pela nossa casa, pelo nosso trabalho, com o suor do nosso rosto, construir, né, a nossa morada, educarmos os nossos filhos, usufruirmos também dos benefícios de estarmos aqui nessa terra. Mas não é só isso, não basta só isso. É necessário termos os olhos ligados ao céu, para uma prosperidade que vai além do que nós enxergamos aqui nessa terra. Uma prosperidade que diz respeito a algo mais sublime, a algo mais profundo, que realmente possa preencher o vazio que tem aqui no nosso coração. Porque se a gente parar para pensar, Denilson, nós como seres humanos, seres humanos existenciais, nós sempre, você pode observar, nós sentimos um vazio, né? Às vezes as pessoas são tão prósperas com coisas materiais, tão prósperas com bens, com diversão, com entretenimento, com cultura. Quantas pessoas são extremamente conhecedoras, né? Adquirem muito conhecimento, são doutores e tal, mas existe um vazio. Essa prosperidade terrena, ela não preenche esse vazio, que só é preenchido a partir do momento que nós pensamos em sermos prósperos espiritualmente falando. Então, eu já gostaria agora eu não sei se ficou bem claro a minha ideia de prosperidade. Ficou ótimo. Aos olhos do homem, né? Não significa que não devemos ser prósperos aqui na terra, materialmente, usufruindo dos bens que conquistamos com o nosso esforço. Mas só essa prosperidade não vai preencher o vazio do nosso coração. Só essa prosperidade não vai responder às inquietudes, não vai tirar do nosso coração as angústias que nós temos. Nós precisamos de algo mais, nós precisamos de algo que vai além, que fale fundo ao nosso coração. Essa é a prosperidade que está relacionada à prosperidade espiritual, né? Uma prosperidade onde é preenchida somente através da paz que vem de Deus. Tá travando. Não travou não, pode continuar. Então, é uma paz que vem de Deus, né? Que tem que preencher o nosso coração. Então, enquanto nós estamos aqui, nós passamos por momentos difíceis, enfrentamos tribulações, tempestades, né? Mas conseguimos, mesmo assim, deitar e dormir confiantes de que Deus está no comando. E olha, não é fácil conseguir isso. A gente só consegue essa prosperidade espiritual, celestial, se nós andarmos com Deus. Se nós conhecermos a esse Deus, se nós buscarmos viver com Ele diariamente e se nós seguirmos os seus mandamentos. Então, eu acho que além dessa... a prosperidade defendida pela Bíblia é uma prosperidade que vai além da prosperidade terrena. É uma prosperidade celestial também. O livro de Josué, ele diz lá assim, ó, seja somente forte e muito corajoso. Tenha cuidado de cumprir toda a lei. Não se desvie dela nem para a direita e nem para a esquerda. E será bem sucedido, ou seja, será próspero em tudo que você fizer. Né? Ou seja, nós podemos ser bem-sucedidos aqui. Claro que nós almejamos ser bem-sucedidos para herdarmos o reino celestial. É esse o objetivo do cristão, né? Mas nós podemos ser prósperos ao sentir a verdadeira paz, a paz que vem de Deus. E é para isso, e para isso acontecer, nós precisamos conhecer esse Deus verdadeiro, esse Deus de amor, esse Deus da paz. Amém. Obrigado, viu, hoje pela resposta a essa pergunta. Teve algumas... Minha imagem acabou desfocando um pouquinho. Espera só um pouquinho que eu vou tentar corrigir aqui, tá? Enquanto isso, eu vou deixar na sua imagem, tá? Se você não se importar. Eu queria te agradecer porque
você foi bem pontual, você foi bem feliz nas suas palavras. Realmente, a verdadeira prosperidade, ela só tem no coração daqueles que preenchem Deus no seu coração. Então, se a pessoa não tiver com o coração cheio de Deus, ela não vai ter a prosperidade que é defendida pela Bíblia Sagrada. Agora sim. Essa abundância, né? A abundância da palavra de Deus, a abundância do seu amor, da sua graça, da sua misericórdia. Sim. Eu fiquei um pouquinho... eu deixei você falar bastante aí porque eu estava ocupado. Porque uma pessoa tentou ligar e acabou dando uma interferência aqui na nossa chamada Dudu, mas foi tudo resolvido. Já avisei a pessoa que daqui a pouco eu falo com ela. Então vamos lá. Nós falamos sobre o propósito da lei de Deus, falamos sobre a verdadeira prosperidade, e eu quero ler com vocês Hebreus 11, 13 a 16. Hebreus 11, 13 a 16 diz o seguinte: todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Então, de acordo com Hebreus 11, 13 a 16, a verdadeira prosperidade só será alcançada na eternidade. Ou se não, igual meu pai costuma falar, na glória, depois que a gente morrer. Verdade. Gi, o nosso terceiro tópico é o fechamento. Na verdade, é mais um apelo, que aqui a gente fala sobre o manual de vida, sobre o maior exemplo de todos. Eu gostaria que você apelasse, vou deixar uns 2 minutos, nós vamos acabar cedinho hoje, uns 2, 3 minutos, fica o tempo que você achar melhor, na verdade, né? Para que você se dirigisse às pessoas, principalmente às nossas crianças, e falasse sobre esse exemplo, o maior exemplo de todos, um comparativo, sabe, de Jesus, da infância de Jesus Cristo até a morte dele, sabe? Eu acho que não existe figura melhor para a gente tomar como base do que a pessoa de Jesus Cristo. Não existe outro além dele. Então, o manual de vida, o maior exemplo de todos, Jesus Cristo. Eu gostaria que você encerrasse com um apelo, tomando como base esse tema. Tá. Eu não tenho muita noção do tempo que a gente tem, né? Mas como você disse que eu posso ficar à vontade, isso é perigoso. Porque o professor gosta de falar bastante, né? Então você me avise aí em relação ao tempo, se eu estiver extrapolando, tá bom? Você bem disse aí sobre o maior exemplo de todos, que foi Jesus Cristo, né? E você também falou sobre um manual, né? Um manual para a vida. Então nós estamos falando aqui, ó, o manual para a vida é a lei de Deus, são os mandamentos, né? E o maior exemplo de todos é Jesus, que decidiu, que escolheu seguir esse manual. Então, olha só, quando a gente adquire alguma coisa, a gente recebe um manual junto, né? E a gente tem a livre escolha. Ó, ou eu posso ler o manual, dá um pouco de trabalho, não dá? Ler um manual, você tem que ficar procurando as orientações ali, né? Como é que faz isso, como é que faz aquilo. Mas o manual existe para quê? Para te garantir que aquilo vai funcionar, que vai te trazer benefício, que vai ser bom para você. Então dá um pouquinho de trabalho, mas compensa, porque você vai ter um resultado excelente. Então eu posso decidir seguir o manual, mas eu também posso decidir não seguir e fazer do meu jeito, do jeito que eu quiser. Só que eu tenho que assumir também os riscos, né? As consequências de fazer do meu jeito. Eu compro alguma coisa e não leio o manual e vou instalando do jeito que eu acho que está certo. Se der errado, eu vou ter que assumir as consequências desse erro, não é? Então, é uma questão de escolha. Jesus, ele escolheu obedecer aos pais e obedecer a Cristo. Aliás, e obedecer aos pais terrenos e obedecer ao Pai Celestial. Enquanto criança,
Maria foi a principal professora de Jesus, né? Ela foi mãe e foi professora, junto com José, que também ensinou a Jesus tudo que era necessário para que ele pudesse se tornar um homem de bem. Mas junto disso, José e Maria, eles tinham conhecimento do Deus verdadeiro. Nós comentamos isso na lição da semana passada. Eles sabiam qual era o propósito de Deus para a vida de Jesus. E sozinhas, as crianças, falando como mãe, como educadora, a criança ela precisa ser orientada. Ela precisa ter alguém que diga para ela o que é certo, o que é errado, o que é melhor e o que não é. Sozinha, ela não tem condições de conhecer a Deus, de obedecer aos mandamentos dele. Então, cabe a nós, pais, educadores, ensinarmos as nossas crianças, para que elas consigam, então, compreender que Jesus foi nosso maior exemplo, como ele agiu aqui nessa terra, tudo que ele fez aqui nessa terra. Ela não tem condições de aprender sozinha, ela precisa ser ensinada. E nós, pais, professores, família, é nossa responsabilidade ensinar as nossas crianças a reconhecer Jesus como o maior e melhor exemplo. Então, isso referindo-se à infância, né? Sim. Então, eu espero que que vocês tenham entendido que a criança por si só não vai conseguir. É responsabilidade dos pais, da família e da escola também, né? Como professores, enquanto eu estou ali na sala de aula, é minha responsabilidade ensinar o amor de Jesus. As crianças, elas aprendem por semelhança, por exemplo. Então, elas precisam ver em nós o amor de Jesus para que elas consigam gostar desse amor e querer conhecer esse amor. E aí vão reconhecer Jesus como o maior exemplo de obediência, né? Então, ele escolheu obedecer os seus pais. Por que que Jesus obedecia aos seus pais terrestres e depois Jesus obedecia a Deus? Por quê? Porque ele foi ensinado por Maria. Porque quando Jesus veio aqui a essa terra, ele veio como ser humano, ele era uma criança. Então, ele foi ensinado pela sua mãe a obedecer os seus pais. E aí ele foi desenvolvendo um relacionamento cristão a partir do que sua mãe e seu pai ensinavam para ele. E ele foi desenvolvendo esse relacionamento e cada vez mais Cristo era submisso à vontade de Deus. Por quê? Porque ele desenvolveu um relacionamento com Deus também. Ele era o Filho de Deus, ele era o próprio Deus, mas ele poderia ter escolhido não obedecer, não passar por tudo que ele passou. Mas ele fez a opção contrária, né? Ele se colocou no nosso lugar, no meu lugar, no seu lugar, e resolveu morrer na morte de cruz, uma morte que era a mais cruel das mortes, né? Sem merecer, para que eu e você pudéssemos ser salvos. Então, nós temos a nossa capacidade, a nossa liberdade de escolhermos seguir o manual da vida ou não. Nós sabemos que Cristo seguiu em nosso favor. E aí, eu estou disposta a seguir esse manual em favor da minha vida e em favor da vida do meu próximo? Não é? Eu preciso pensar sobre isso. Até que ponto eu estou disposta a seguir o manual de Deus, onde ele trará benefícios não só para a minha vida, mas também para a vida do meu próximo, para a vida da minha família, dos meus filhos, dos meus alunos, dos meus amigos e de toda a comunidade que vive ao meu redor. Bom, se você está aí assistindo e escolhe servir a Jesus como seu manual de vida, coloca aí nos comentários, #EuEscolhoJesus, tá bom? Isso aí. Só comente aí, opa, bati no microfone, #EuEscolhoJesus. Coloca aí, quero ver quem é que vai ter coragem de anunciar publicamente que escolhe Jesus. É lógico que é uma brincadeira, mas fique à vontade para comentar. Gi, quero te agradecer imensamente por ter participado conosco nesse sábado dessa terceira lição. E eu gostaria de dizer
que dia 14 de novembro você está aqui conosco novamente. Isso. Dia 14 a Gi ela vai voltar para a lição número 7. E sábado que vem, dia 24, estaremos com o Alan, que ele é capelão lá do Colégio Adventista de Ribeirão Preto. Ele vai ensinar para a gente bastante coisa também. Esse é o momento que, se você quer, eu acho que está na hora de fazer uma oração. Vamos fazer a oração final depois? Você quer mandar o seu tchauzinho, um seu abraço, as suas palavras finais? Fica à vontade. E aí depois você ora. E depois eu oro, a gente encerra. Isso. Tá bom. Eu acho que o que ficou para nós hoje, né? A lei de Deus, ela existe para que possamos viver bem, para que possamos viver em harmonia, para que possamos viver em sociedade, em comunidade. Nós precisamos de leis, de regras que norteiem a nossa vida, os nossos relacionamentos. E esse benefício, ele é mútuo, não é só para mim, é para quem vive do meu lado, é para quem vive junto comigo, é para quem vive com você, né? Então, essa é a razão da lei do homem aqui nessa terra. A lei do homem é baseada nas leis de Deus, nós sabemos disso. E a lei de Deus, ela existe para que nós possamos viver nos preparando para exercer em nossa vida terrena o propósito de Deus para a nossa vida celestial. Amém. Amém. Então, olha só, eu gostaria de deixar essa mensagem aqui, gente. Seguir a lei de Deus é benefício. Só traz coisas boas para a nossa vida. Nós somos os mais beneficiados com isso. E nós estamos fazendo bem às outras pessoas. Quando eu sigo a lei de Deus, quando eu guardo os seus mandamentos, o benefício é para a minha vida e também vai trazer benefício para a vida das outras pessoas. E dessa maneira eu estou também me preparando para viver num lar eterno, num lar de amor, que Deus tem preparado para cada um de nós. Que nós possamos ter em mente que essa é a essência da vida cristã. Amar a Deus e temê-lo todos os dias das nossas vidas. Amém. Convido você a curvar sua fronte. Vamos conversar com Deus para encerrar essa maravilhosa lição da Escola Sabatina que foi passada durante essa manhã. Curve sua fronte. Vamos conversar com Deus. Querido Deus e Pai, obrigado, Senhor, porque a Tua lei é perfeita. E a Tua lei, como professor, não existe outro professor inigualável, a não ser o Senhor mesmo. A gente sabe que a Tua lei é a expressão perfeita do teu caráter. E esse caráter, Pai, nós desejamos para nós também. Então, que ela possa moldar as nossas decisões, as nossas escolhas, e que nós possamos um dia estar junto a Ti pela eternidade. Enquanto esse dia não chegar, que ela continue trabalhando no nosso coração, porque ela não veio para castigar, ela não veio para nos dizer que estamos errados. Ela veio para apontar o melhor caminho. E esse caminho é Cristo Jesus. Então, que nós possamos também ter Jesus, eu acho que esse é o nosso pedido principal, ter Jesus caminhando ao nosso lado cada dia de nossa vida, até o dia do seu grande retorno, que virá para nos buscar nas nuvens do céu com grande poder e glória. Por favor, Pai, conduza as atividades desse sábado, que ainda está apenas começando, e que nós possamos continuar sentindo a presença do Teu Santo Espírito cada vez mais intensa em nossa vida. Isso eu te peço, te agradeço com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Bom, Gi, obrigado. Amém. E fiquem agora às 10h30 com o culto do Pastor Valdir, culto de adoração. O Pastor Valdir estará conosco aqui todos os sábados, enquanto a igreja não reabrir. Então, fique agora às 10h30 com o culto de adoração com o Pastor Valdir Carlos. Agradeço, Gi, muito obrigado. Quero dar um tchau, pessoal. Até dia 14. Até dia 14 de novembro. E sábado que vem, dia 24, Alan aqui, representando o Colégio Adventista. Fique com a gente, permaneça. Um grande abraço. Até lá. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.